Bom, galera, seguindo agora aqui os nossos estudos a respeito de cálculo, a primeira derivada é usada para ver se um gráfico é crescente ou decrescente em um dado ponto, ou seja, para ver o intervalo de crescimento ou decrescimento de uma função. E aí o que vai acontecer? A gente, quando analisa o gráfico também, tem que ter ciência que a derivada num dado ponto é a reta tangente à curva naquele ponto. E que, portanto, a maioria das curvinhas não vai ter uma reta tangente com a mesma inclinação o tempo todo. Se a gente pega aqui, por exemplo, e traça a reta tangente nesse ponto, depois nesse daqui, você está vendo que a inclinação dela está aumentando. Enquanto, se eu traço a reta tangente que toca num só ponto, lembra? E aqui eu traço uma outra, você está vendo que a inclinação, o valor da f' em cada um ponto x1 e x2 está diminuindo. Então, isso é já uma das maneiras para a gente verificar se a função é crescente ou decrescente. Se o f', no caso aqui, ele é, no caso, de valor crescente, se o valor da inclinação reta tangente, está aumentando, eu digo que a função é crescente. Se o valor da inclinação da reta tangente está diminuindo, eu digo que ela é decrescente. Claro que essa não é a informação clássica que, de repente, você se acostumou no ensino médio, até porque no ensino médio, na maioria dos colégios, hoje em dia, claro, não se fala em derivada, pelo menos não no primeiro momento, né? Mesmo que no seu colégio tenha tido, no primeiro momento se falou aquela definiçãozinha muito beabá de livro, né? De livro didático, que é o quê? Ah, se eu tenho um x1 e x2 e eu comparo os y de x1 e x2, se a função é crescente, à medida que o x aumenta, o y também aumenta. Eles são diretamente proporcionais nesse sentido, né? Que um faz, o outro faz também. Se o x diminui, o y diminui. Então aqui repare que o f do x1 é menor do que o f do x2, porque o x1 também é menor do que o x2, tá? Se eu tenho x onde um é menor do que o outro, os seus f's também são um menor do que o do outro. Já na decrescente não, a relação é contrária, né? À medida que o x diminui, que o x aumenta, a f diminui. O f do x1, aqui, ele é maior do que a f do x2, tá? Essa que é a ideia, então, aqui. Então, eu tenho que a f de x1, ela é maior do que a f de x2. Beleza, gente? Bom, aí como é que eu vou usar isso, né? Como é que numa questão de cálculo a gente vai fazer uso dessa informação? Lembrando que, como proposição, a f é contínua em AB e derivada em AB. Que não adianta falar em primeira derivada se a função não tiver derivada naquele ponto. Aí não tem sentido o que eu estou falando, tá? É só para ficar tudo redondinho aqui. E aí, se a f' de x for maior do que zero para todo o x desse intervalo, eu digo que a f é crescente. Se a f' do x for menor que zero para todo o x desse intervalo, eu digo que a f ela é decrescente, ok? Então, toda vez que eu tiver aqui que a f' de x é menor do que zero, você vai ver que a função é decrescente, enquanto se eu falar que a f' do x é menor do que zero, a gente vai ver que a função ela é crescente. Show de bola! Lembrando que existe o ponto crítico, galera, que é aquele pontinho onde a derivada nele é zero ou é indefinida, ou não se fala em reta tangente, em inclinação de reta tangente. Isso fica muito bem claro quando eu pego a função modular f igual a módulo de x. De repente, você que está fazendo o curso por uma segunda ou terceira vez, já ouviu falar num tal de bico, não? O cara fica discutindo, quando a função tem bico, não tem bico. O que é isso? Isso é um caso que tem bico, essa pontinha aqui. Repara que nesse caso, eu vou falar o quê? Que a derivada nesse ponto é negativa, que é positiva? Não, é um ponto de mudança, né? Ela está indo de decrescente para crescente. E aí, nesse caso, nesse ponto zero específico, eu não tenho como falar nem que a derivada primeira ela é negativa nem positiva. Ela está mudando de um caso para o outro. Porém, mesmo assim, isso aqui é um ponto de mínimo local. Então, toma cuidado que, às vezes, o ponto crítico não é necessariamente onde a primeira derivada é igual a zero. Eu estou já um pouquinho adiantando algumas coisas, porque isso é início da discussão de você analisar máximo e mínimo e estudo da concavidade também, quando existir, tá? Então, reparar que nesse caso aqui, ó, você está reparando que eu tenho um bico e que mesmo assim você tem um mínimo local. Já no caso da direita é um caso um pouco mais padrãozinho de achar, né? Que é o caso em que bateu e voltou, tem um mínimo local aqui,
E a reta tangente à curva nesse pontinho aqui, que eu não identifiquei, tá um x qualquer, é de tal maneira, vou chamar de C, só para bater com o que eu botei ali em cima, né? Que o f' de C, nesse caso, é zero mesmo. Ou seja, a inclinação da reta tangente, o coeficiente angular, lembra? O que é o coeficiente angular de uma reta horizontal? É a tangente de 0 graus, que é zero, né? Lembra que o coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com eixo horizontal. Por isso que aqui a tangente ela é positiva, é de ângulos, no caso, agudos, enquanto aqui ela é, no caso, negativa. Seria de ângulos aqui maiores do que 90, ok? Isso é outro indicativo para ver se a função é crescente ou decrescente. Então, só cuidado que, assim, o básico, saber que a primeira derivada é para ser crescente ou decrescente. Saber que a segunda derivada, como a gente vai ver, é para ver a concavidade. Isso, geralmente, o cara mediano sabe. Agora, esses detalhes de bico, essas coisas que podem tentar te derrubar, esses detalhezinhos que às vezes você não parou para pensar, é que são um grandíssimo problema da maioria das pessoas, tá? Então toma cuidado com isso, está à frente aqui, no EFON, principalmente que ele tem uma pegada um pouco menos pesada na parte de conta do que a escola naval, mas ele vai um pouco mais para o lado teórico, de questão de verdadeiro ou falso, por aí vai, isso é muito importante, tá? Isso pode acabar derrubando você. Então dá uma olhadinha aí, vê se eu não tem nenhum problema, e já já eu tô voltando só para botar um exemplozinho para a gente treinar isso daqui, para você ver algebricamente também, por que não isso funcionando, tá bom? Valeu! Bom, então para ficar o mais didático possível, vamos pegar dois exemplos aqui. Sei que essa parte é mais simples, mas vamos lá. Se eu tiver então essas duas funções e quiser saber o intervalo de crescimento do crescimento de cada uma delas, se existir, né? Tem função que vai ser crescente toda a vida e tem função que vai ser decrescente toda a vida. Além de ter as constantes também, mas não é o caso aqui, né? Então, o que vai acontecer? Você vai pegar aqui, criar a primeira derivada no nosso primeiro exemplo. Estou pegando ainda exemplos tranquilos de polinômios, né? Não pense que é sempre isso. Tem logaritmo, função com raiz embaixo. Eu estou ainda pegando o beabá para você aprender isso daqui sem conceitualmente você estar meio perdido. Então, jogo 2 para frente, fica 4x menos 5. Beleza, gente? Então, 4x menos 5 vai ser a minha primeira derivada. E aí, o que eu tenho que ver aqui? Onde que ela é maior do que zero? Ficaria 4x menos 5 maior do que zero, x maior do que 5 quartos. Para x maior do que 5 quartos, então ela vai ser crescente, tá? Porque foi onde a primeira derivada deu maior do que zero. Analogamente, a outra conta é apenas inverter para onde que é a boquinha do jacaré, a desigualdade está apontando. Então, para x menor do que 5 quartos, ela vai ser decrescente. Acabou. É isso, tá? Não vamos analisar o que acontece quando f' de x é igual a zero cravado, que é ponto crítico, eu já vou usar para outra coisa, em outro quadro, em outro bloco de aula, não aqui, tá? Vamos segurar um pouquinho a onda aí. Agora, essa segunda aqui, f de x igual a x3 mais 4. Se eu pego e eu derivo, gente, o 3 vem para frente, né? Fica 3x2, derivada de constante é igual a zero. E aí, reparem, zero é ponto crítico, porque zero faz com que aquela f' ali dê zero. Então, assim, não vou nem olhar o zero, esquece o zero por enquanto, tá? Foi o que eu acabei de falar contigo. E fora isso, para x diferente de zero, o que vai acontecer? Para x diferente de zero, repara que a f' é positiva toda a vida. Então, essa função é sempre crescente, ou estritamente crescente, que é o termo mais correto de se falar, né? Estou sendo aqui bem coloquial devido à minha preocupação com o seu entendimento disso, tá bom? Então, repara aí, vê se está tudo bem, gente. Tira o seu print, tá? E passamos por mais essa etapa. São várias etapas que a gente vai construindo aqui o nosso castelinho até chegar na última e derradeira etapa, que é a construção do gráfico de uma função nu e cru, do zero até ele surgir na tua frente, tá bom? Um beijo, me aguarda aí que eu tô voltando. Fala pessoal, agora assunto aqui muito importante. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai ver aqui como que a gente relaciona a primeira e a segunda derivada com o gráfico em si da função. Como é que eu vejo onde tem ponto de inflexão, o que é um ponto de inflexão, o que é uma mudança de concavidade, o que vai me dar essa concavidade para cima ou para baixo,
onde que a reta é crescente ou decrescente, como ver isso em termos de derivada. Eu sei que para funções mais tranquilas, tipo do primeiro grau, segundo grau, você sabe ver isso quando aquele estudo de gráfico é feito em questões mais simples também, que ele dá o desenho. Você sabe olhar, mas agora vamos de forma mais técnica, já atrelada à ideia do uso do cálculo na construção de gráficos, ver como isso se inicia. Então, muita calma aí e preste atenção nos conceitos, e principalmente a minha preocupação em questão que pegue aquele detalhezinho, aquela nota de rodapé, para tentar te derrubar, ou que bote questões conceituais para você classificar como verdadeiro ou falso, que pode ser um problema também para muita gente que eu conheço. Bom, então agora é a parte de concavidade e ponto de inflexão. O que a gente vai fazer aqui? Como que eu vejo, para onde fica, como fica a concavidade de um desenho em função da segunda derivada? Geralmente é essa a primeira coisa que você vai me responder. Analisar a concavidade tem a ver com analisar o sinal da derivada segunda da f²'. Porém, conceitualmente, você pode mencionar também a primeira derivada por causa de um detalhe que eu vou te explicar aqui. Então, olha só. Ela tem concavidade para cima em AB se f' é crescente em AB. Ou concavidade para baixo em AB se f' é decrescente em AB. Esquece a segunda derivada por enquanto. Finge que você emburreceu, ok? E vamos lá, quem já conhece a matéria. Quem não conhece realmente não sabe a relação do que eu vou falar aqui, fica melhor, né? Eu quero ficar menos influenciável aqui. Quando você fala em sinal da f', o que acontece, gente? Sinal da derivada primeira, a primeira derivada, também tem em gráfico, na EFON, na escola naval, em cálculo na vida, a ver com dizer se a reta é crescente ou decrescente e falar também a inclinação da reta tangente num dado ponto a uma dada curva. Então aqui, se eu pego o meu primeiro exemplo, o que vai acontecer? Repara que, se eu vou marcando pontinhos, aqui a reta tangente ela é de, no caso, coeficiente angular negativo, é decrescente. Aqui ela já pula para crescente. E aqui, à medida que eu caminho para a direita, ela pula para uma reta crescente de uma inclinação maior do que a anterior. Isso significa que, no caso que eu estou desenhando, você vai ter que o f', ele é, no caso, o quê? Ele é crescente, ou seja, a inclinação da reta tangente à minha curva está aumentando, passando de valor negativo para valores cada vez mais positivos, ok? Quando ela muda de decrescente para crescente, ela já muda de negativo para positivo. E à medida que ela vai ficando mais inclinada, ela fica ainda mais positiva. Então, quando ele fala que o f' é crescente, ele quer dizer isso, ok? Cuidado. Agora, f tem concavidade para baixo em AB, se f' é decrescente em AB. Repara agora aqui. Quando você, no caso aqui, vai marcando para cada ponto aqui no meu exemplo, a inclinação da reta tangente à curva, o que vai acontecer aqui? Repara que você vai ter que essa inclinação ela vai diminuindo. Como essa inclinação vai diminuindo, isso significa que o f' ele está diminuindo. A inclinação da reta tangente à minha curva, ela está ficando cada vez menor, ok? Chegou uma hora até lá em cima, né? Que se for aquele ponto de máxima, ele vai se tornar igual a zero, tá vendo? Vai ficar horizontal. Então, a f' ela está o quê? Decrescendo no intervalo AB considerado, tá? Então, isso é uma primeira forma de encarar como que é a definição de analisar a concavidade de uma função, de um gráfico, no caso, não pode ser função ou não, porque isso pode ser cobrado em questão de verdadeiro ou falso para você. Agora, claro, o clássico mesmo, a primeira coisa que a pessoa pensa é, gente, analisar, no caso, por exemplo, se não fosse f', fosse f, ver se f é crescente ou decrescente. Você ia falar o quê? Pega lá o f' e vê se ele é maior que zero. Vê se o f é decrescente, pega lá o f' e vê se ele é menor que zero, tá? Crescente maior que zero, decrescente menor que zero. Como no caso aqui é a própria reta f' que está mudando de inclinação, para analisar a sua variação, a derivada que eu uso é a próxima, é a derivada do f'. É o f' do f', é o f²', é a derivada segunda, ok?
E aí, para você então também automatizar isso em questões que ele te dê a lei de formação da função, porque isso é uma análise aqui que é boa de fazer em questão conceitual, questão que tem essa brincadeirinha de botar verdadeiro ou falso com isso, mas quando ele dá a lei de formação, quando a parada é algébrica, as coisas são muito mais tranquilas. E aí o cara acaba decorando e quando volta para cá e cai em prova, dá problema. É você realmente analisar a derivada segunda. Se f é contínua no intervalo AB, ou ela tem que ser derivável até a segunda ordem AB. Se isso acontece, se eu tenho essa premissa, se ela tem a segunda derivada, que também, né, gente? Como é que eu vou falar em segunda derivada se a segunda derivada para aquela função não existir? Aí não tem como, tá? Então, se f duas linhas for maior do que zero em todo esse intervalo, significa que a minha função tem concavidade para cima. E se o f duas linhas for menor que zero nesse intervalo, significa que a função tem concavidade para baixo, tá? Então, só para ficar bem claro aqui eu estou dizendo que o f' é crescente, ou seja, a inclinação da reta tangente aumenta, enquanto ali embaixo, o que a gente está querendo dizer é que a inclinação da reta tangente diminui, ok? Essa que é a ideia aqui. Agora vamos pegar no próximo quadro e vamos ver alguns exemplos em relação a isso. Um para reiterar, reforçar isso daqui, tá? Que eu não ilustrei, e também exemplos de como você finalmente manipula isso na parte algébrica. Valeu? Continuando então aqui, galera. Agora vamos ver um gráfico quanto ao que eu falei ainda há pouco de mudança de concavidade. E, inclusive, uma coisa importante a pessoa sempre pergunta, e ponto de flexão, ponto de inflexão? Cara, para de ponto de flexão é bem simples. O ponto de inflexão é aquele ponto onde a função apresentará mudança de concavidade. A concavidade está para cima e chega nele e começa a mudar para baixo. Ou a concavidade está para baixo e vem e muda para cima. É isso, ok? Claro que tem algumas implicações teóricas que a gente pode concluir a partir disso, mas na essência da essência da essência da essência seria isso. Então, se eu tenho uma f contínua, ela tem ponto de inflexão num ponto x igual a c do intervalo AB. Se ela tem concavidade para cima até o ponto C, né, de A até esse C, e depois já muda para a concavidade para baixo no intervalo de C até B, tá? Então, ela vinha com uma certa concavidade e depois muda para outra. Claro, vice-versa, né? Ela pode vir com concavidade para baixo e depois mudar para uma concavidade para cima. Como acontece aqui, Tinha uma concavidade para cima e agora mudou para baixo. Então aqui é ponto de inflexão. Tinha uma concavidade para baixo, agora mudou para cima. Aqui é ponto de inflexão. Tinha uma concavidade, no caso aqui, para cima, agora mudou para uma concavidade para baixo. Ponto de inflexão. Cuidado, gente, para você não achar que ponto de inflexão é a condição onde a derivada primeira é igual a zero. Isso não tem nada a ver não, hein? Isso é para, no caso, achar ponto crítico, máximo e mínimo. Não tem a ver com isso daqui, não. Porque o pessoal começa a fazer confusão, tá? Então, mudança de concavidade seria isso. E o ponto de inflexão é onde você muda o sinal da derivada segunda de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Então, por exemplo, nesse primeiro trecho aqui, como a concavidade é para cima, o f duas linhas é maior que zero. Já nesse segundo, o f duas linhas é menor que zero. Já nesse daqui, o f duas linhas é maior do que zero, está para cima. E quando chega aqui de novo, o f duas linhas é menor que zero. Positivo para negativo, negativo para positivo, positivo para negativo. Ok? Tudo bem? Beleza. Agora vamos ver, não causa algébrico, que é o que o pessoal mais espera, né? Mas sempre cuidado. Então, se tem uma f que é igual a x menos 1 ao cubo, vamos lá. Vamos criar a primeira derivada dela. Jogo 3 para frente. Fica x menos 1 ao quadrado, regra da cadeia. Deriva o x, vai dar 1 mesmo. Então, fica assim. E derivada segunda. Jogo 2 para frente, fica 6. Vezes x menos 1. E aí, o expoente, que era 2, vira 1. Então, onde que essa f duas linhas vai ser maior do que zero? Isso vai ser maior do que zero quando o x menos 1 for maior do que zero.
ou seja, x maior do que 1. Já ao contrário, né? A f duas linhas vai ser menor do que 0 quando x menos 1 for menor do que 0, o que vai dar x menor do que 1. Fica ligado que, tipo assim, por exemplo, tivesse terminado aqui com uma f duas linhas, que a parada tivesse elevado ao quadrado, aí é claro que a mudança de sinal não aconteceria. Teria um caso onde seria igual a 0, mas a mudança de sinal não aconteceria. Consequentemente, você, nessa hora, não teria um ponto de inflexão, por exemplo. Eu sei que ela tem concavidade para cima, para x maior do que 1, concavidade para baixo, x menor do que 1, e como a concavidade mudou de para cima para baixo, o ponto de inflexão é justamente no x igual a 1, ok? Percebam que o ponto de inflexão também é um ponto onde a derivada segunda aí sim realmente é cravada igual a 0. A derivada segunda, não a primeira. Porque não tem como num ponto de transição você falar se naquele ponto a concavidade é para cima ou para baixo. Ele é um ponto de transição. Eu estou mudando de uma situação para outra. Por isso que você, no caso, teria ali um ponto de inflexão, de troca de concavidade. Se a concavidade ficasse o tempo todo para cima ao passar por ele, por isso que ele não seria ponto de inflexão, porque não estaria rolando troca nenhuma. Era para cima antes dele e continua a concavidade para cima depois dele. Entendeu esse detalhe? Tá? Então vamos lá. Então vamos só aqui pegar e fechar as nossas conclusões. Então, concavidade para cima, você vai ter intervalo de 1 até mais infinito. Concavidade para baixo, você vai ter no intervalo de menos infinito a 1 e ponto de inflexão você vai ter para x igual a 1. Tá? Então, você aqui tem ponto de inflexão justamente no xzinho igual a 1, ok? Então, muito cuidado aí, dá um print, vê se ficou tudo bem, pessoal. E já já estamos de volta falando mais sobre isso. Valeu, galera! Bom, outro exemplo aqui, a função f igual a x4 menos 2x2. Mesmo esquema, tá? Faz a derivada primeira, e aí você vai ter aqui que f' será 4, o expoente vem para frente, x3, menos 4x. E aí, a f duas linhas, 3 vem para frente, fica 12x ao quadrado. E o x elevado a 1 que eu tenho aqui, 1 vai para frente, fica no x elevado a 0. Então fica menos 4 no caso aqui. Bom, beleza. Chegar até a derivada segunda era a nossa missão, né? E agora você vai pegar primeiro, vai igualar a 0 para ver justamente quais são as raízes e possíveis pontos de inflexão justamente dessa derivada segunda. E até para fazer também e facilitar o estudo do sinal. Então, se eu pego isso igual a 0, você vai ter que 12x2 menos 4 é 0, ou seja, 12x ao quadrado igual a 4, x ao quadrado simplificando já, né? 4 com 2, 1/3, ou seja, x igual a mais ou menos 1 sobre a raiz de 3. Se eu terei, então, isso, multiplique em cima e embaixo pela raiz de 3, né? Vamos racionalizar aqui. Que você vai ter mais ou menos raiz de 3 sobre 3, como sendo os valores que eu estou estudando aqui para ver mudança de concavidade e blaus, né? Bom, isso aqui é uma função do segundo grau, galera. Estudar a função do segundo grau, você pode fazer um desenhozinho aqui, representativo, para ajudar a gente. Aí você já começa a prever que quando f duas linhas der uma função que não seja do primeiro ou do segundo,
que seja uma parada bem diferentona, que você vai começar a ter problemas também para fazer esse estudo do sinal. É a vida, tá? Você está pegando casos ainda muito mais acessíveis aqui, de entrada, né? Então você vai ter, ó, menos raiz de 3 sobre 3 de um lado, raiz de 3 sobre 3 do outro. Entre raízes o y é negativo, o y da f2', né? E aqui fora positivo. Então, se você tiver que o x é menor do que isso, ou maior do que a raiz de 3 sobre 3, a f2', bom sempre reiterar que o gráfico que está aqui, o da f2', será maior do que zero. Se o x estiver entre menos raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3 sobre 3, a f2' vai ser menor do que zero. Ou seja, você vai ter a concavidade para baixo. E justamente, como aqui eu estou mudando de positivo para negativo e vice-versa, esses dois pontos vão atuar o quê, gente? Como pontos de inflexão, tá? Então, vamos anotar isso. Você vai ter o que aqui? Para o x aqui, ó, concavidade para cima. A concavidade para cima vai ser de tal maneira que você vai ter aqui no intervalo de menos infinito a menos raiz de 3 sobre 3 ou de raiz de 3 sobre 3 a mais infinito. A concavidade para baixo, onde o f2' ele é negativo de menos raiz de 3 sobre 3 até raiz de 3 sobre 3. E o ponto de inflexão é justamente aqui. Em ambos os casos, né? Porque de menos raiz de 3 sobre 3 eu estou mudando de para cima para baixo, ok? E aqui eu estou mudando de para baixo para concavidade novamente para cima. Então, x igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 3 são os meus 2x de inflexão. Cuidado também que o ponto não é raiz de 3 sobre 3 e zero, né, galera? Se eu quisesse saber o par ordenado correspondente mesmo a esse ponto de inflexão, eu teria que pegar, no caso, e fazer o quê? Eu teria que pegar o x igual a raiz de 3 sobre 3, substituir lá na f original, que é essa daqui, botar a raiz de 3 sobre 3 elevado a 4, menos 2 vezes raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, para ver quanto é que isso iria dar, ok? Até aqui, como curiosidade, vamos fazer isso, ó. Pegar aqui, ó, o que ia acontecer? F de raiz de 3 sobre 3, quanto é que iria dar isso? Se a gente fizer a continha aqui, bom, raiz de 3 a 4 é 3 ao quadrado 9, o outro fica 27, menos 2 vezes 3 sobre 9, iria dar, simplificando aqui por 3, 3 nonos, menos 6 nonos, menos 1 terço. Então, esse ponto de inflexão lá da função final, da função f mesmo, se eu fizesse desenho dela, que lembro, não tem nada a ver com uma função do segundo grau, ela é do quarto grau, tá? É um polinômio do quarto grau, que tem gente que também começa a fazer esse desenho aqui para analisar e começa a confundir, achando que isso daqui de fato é que é o gráfico da f, não é. Então, um dos pontos de inflexão, um não, os dois, né? Porque em ambos tem um menos aqui que vai ser comido pelo expoente par, né? O f de menos raiz de 3 sobre 3 também daria menos 1 terço por acaso aqui. Então, ambos seriam os pares ordenados, raiz de 3 sobre 3 e menos 1 terço, e menos raiz de 3 sobre 3 e menos 1 terço também, tá? Cuidado também para se pedirem o par ordenado em si, para você não achar que é raiz de 3 sobre 3 e zero, porque não é. A menos que ele acabasse sendo uma raiz da função por acaso, do acaso, do acaso, do acaso, ok? Que não é um padrão, tá bom? Então, espero que com isso você tenha a base agora aqui para a gente fazer mais questões de concavidade e ponto de inflexão e vamos seguindo na nossa análise e importância da f' e da f2' para o estudo de um gráfico. Valeu, gente! Bom, galera, vamos continuar então agora aqui os nossos trabalhos em relação à parte de cálculo e no final a gente vai montar um gráfico do zero
unindo todos os pedacinhos que a gente está vendo agora, de concavidade, onde a função cresce e decresce. Isso tudo vai se juntar numa questão tipo assim, claro, você não tem uma prova discursiva disso, mas é bom você ver acontecendo a montagem de um gráfico, juntando todas as propriedades que a gente está vendo aqui, para que não fique uma coisa vista meio mais ou menos. Você não está pagando curso para chegar lá e na malemolência tentar meio que adivinhar as coisas. Você está aqui para você realmente ter a certeza que você masterizou o assunto. E é isso que a gente vai fazer contigo, ok? Então a próxima etapa aqui é a gente saber a determinação dos extremos pelo teste da segunda derivada, ou da derivada da segunda, que é a mesma coisa. Preste atenção que você vai perceber que algumas coisas aqui em relação a essa parte de gráfico, você às vezes tem mais de um caminho para fazer aquilo, ou tem um caminho para fazer, um outro para confirmar se aquilo está certo ou não, ou se não é um ponto que você achou que era uma coisa, mas é outra. São aulas curtas, são pedaços pequenos para você conseguir finalmente se entender, porque você não pode ir para uma prova da EFON, ir para uma prova da Escola Naval, ir para uma prova de faculdade, sem saber esses preceitos básicos. Então, qual é a ideia? Essa parte aqui é bem tranquila. Se você tem que a derivada primeira num dado ponto em específico, não é para todo x, né? Tem um númerozinho lá que ao calcular a derivada primeira, a primeira derivada da função nele dá zero. Ou seja, tem um valor em específico, 2, 10, 15, que o f' do 15 deu zero, o f' do 2 deu zero, alguma coisa deu zero, para algum valor, ou mais de um valor. E aí, para cada um deles, você vai fazer o teste da derivada segunda. Aquele cara onde eu tenho que a derivada primeira deu zero, ele é candidato a máximo mínimo, mas ainda não é certo que ele seja máximo mínimo. Quer ver um caso? Por exemplo, você pode ter uma coisa assim, uma mudança de concavidade. Nesse pontinho, gente, repara que o que está acontecendo aqui? Nesse pontinho, por exemplo, você vai ter que isso aqui é ponto de inflexão. Você vai ver que aqui a f duas linhas da função, ela vai estar sendo cravada igual a zero. E se eu tenho uma coisa mais suave assim, ó, nesse ponto exatamente, repara que a tangente ao gráfico, dependendo do que acontecer, aquilo é quase igual a zero, tá? Então eu posso ter um ponto em que o f' dê zero, mas mesmo assim ele seja apenas um ponto de inflexão, um ponto de mudança de concavidade, sem que ele represente o máximo mínimo. Por isso a importância do teste da segunda derivada. A gente vai entender tudo isso aqui hoje. Então olha só, nesse caso então aqui, se a segunda derivada for maior do que zero, gente, segunda derivada é símbolo de concavidadezinha para cima, ok? A segunda derivada aqui, f duas linhas maior do que zero, é porque naquele ponto a concavidade é para cima. E f duas linhas menor que zero é porque naquele ponto a concavidade é para baixo. Então, ó, f duas linhas maior que zero, f tem um mínimo local, concavidade para cima, o mínimo está aqui, o valor do y, né? Em x igual a c. E se o f duas linhas for menor que zero, concavidade para baixo, isso é que nem falar que o a lá da função do segundo grau é menor que zero. Inclusive, se você pega a função do segundo grau e monta a segunda derivada, realmente no final lá da parada fica somente o a ali determinando as coisas. Então você vai ver que realmente lá é um caso particular disso que eu estou te falando. Tenta fazer na sua casa aí, tá? Com ax2 mais bx mais c. Então aqui você vai ter um máximo em x igual a c, quando a derivada segunda for menor que zero nesse ponto x igual a c, tá? Não para toda a vida, nesse ponto x igual a c. E isso é facilmente comprovável por aqui. Vamos fazer um exemplo. Então eu quero os máximos e mínimos relativos, porque a função pode ter um sobe, um desce, um sobe de novo, um desce. Então ela pode ter mais de um, assim, tem um máximo absoluto, não existe nenhum ponto maior do que ele na função inteira, nenhum y maior do que ele. Tem um mínimo absoluto, não existe nenhum ponto menor do que ele na função inteira, nenhum y menor do que ele na função inteira. E tem também o local, né? Tipo, naquele intervalo tem uma subidinha e depois vai a vida inteira. Se eu tenho um desenho assim, ó, tchoim, né? Isso aqui não tem máximo nem mínimo. Mas nesse intervalo aqui, esse cara é o máximo local e nesse intervalo aqui, esse cara é o mínimo local. Embora globalmente a função vá subir pela direita a vida inteira e vai descer pela esquerda a vida toda, tá? Existe essa diferença entre o máximo e mínimo local e o máximo e mínimo absolutos. Podem ser iguais ou não. Então,
Vamos pegar aqui, primeiro passo, né? Fazer a primeira derivada e igualar a zero. F' de x, derivada de polinômio, jogo o 3 para frente, mais 6x, e derivada de constante é igual a zero, né? E monta também a segunda derivada, f duas linhas de x, vai ficar menos 24x mais 6. Ok. Feito isso, o que vai acontecer então agora, galera? Você vai ter aqui que, primeiro, temos que saber quais são os pontos que eu vou analisar. Ou seja, aqueles pontos que anulam a primeira derivada. Então, menos 12x2 mais 6x igual a zero. Pega aqui, coloca o x em evidência. E aí pronto, né? Para isso ser zero, ou x dá zero, ou x vai dar 6 por 12, 1 meio. Isso aí eu sei que você sabe fazer, pelo amor de Deus, né? X igual a zero, ou x igual a meio. E aí, essa galera aqui é candidata a máximo ou mínimo local. Como é que eu sei o que ele vai ser? Pega aqui e joga o f duas linhas, né? Ou seja, joga isso dentro da segunda derivada para ver quanto é que vai dar a conta. Então, para o x igual a zero, meu querido, repara que você vai ter o quê? O f duas linhas de zero vai dar menos 24 vezes zero mais 6. Ou seja, vai dar o próprio 6, que é um número positivo. Então, aqui eu tenho nesse pontinho que, com cavidade para cima, temos nele no x igual a 6, né, um mínimo local. Já no caso do x igual a meio, vamos lá, vem comigo, come on. Se eu jogar meio aqui dentro, você vai ter o quê? Menos 24 vezes meio, menos 12, mais 6, o que vai dar menos 6, que é negativo. Negativo, então nós temos um máximo local. Pronto. Tá? Agora, pode ser também que eu queira saber qual é o par ordenado em si que corresponde a cada um deles. Aí, minha gente, não tem jeito. Você vai ter que pegar, substituir, no caso, o zero não deles. Cuidado que 0, 6 não é par ordenado da função. 0, 6 não é par ordenado porque eu tenho que pegar o x igual a 0 e jogar na função original, não é, meu querido? Na verdade, os pontos seriam quem? Se eu jogar 0 aqui dentro, vai dar 15, né? Então, aqui o ponto 0 e 15. E se eu jogar o meio aqui dentro, vai ficar o quê? Menos 4 oitavos, menos 1 meio. Fazer aqui no rascunho. Mais 3 quartos, mais 15. Isso vai dar, então, aqui, ó. 3 menos 2 dá 1 quarto. 61 quartos, né? O outro ponto aqui seria, no caso, o pontinho, só botar aqui para não apagar ali, 1 meio e 61 sobre 4. Então, esses seriam os pares ordenados correspondentes a isso, tá? Então, 1 meio e 61 sobre 4 para esse x igual a meio, que é o ponto de máximo local. Esse seria o valor máximo em si, que é o y, e 0 e 15 para o ponto de mínimo local. Esse seria o valor mínimo em si, tá? Cuidado que, embora não esteja aparecendo, 61 sobre 4 é maior do que 15, né? Se o cara tá olhando assim, ué, caramba, esse aqui é menor do que aquele, é menor, gente. Se fosse 60 por 4, daria 15. Esse aqui dá um levemente maior, né? A diferença é pequena entre o mínimo e o máximo locais ali, mas existe, tá? Então, vê se tudo bem aí, se tudo tranquilo. Você da frente tirou o seu print, que bom, que ótimo. Estamos evoluindo a nossa parte de cálculo, que realmente eu quero que você tenha paciência e veja com muito caminho a cada parte. Você, então, que é marinheiro de primeira viagem, que está aprendendo as coisas agora, aí que você tem que pegar isso aqui muito bem com calma mesmo, e vamos que vamos. Me aguarda para o próximo bloco, gente. Valeu!